Já me apresento, já vou querer conhecer vocês também, aí a gente já começa a falar da genética, vocês vão entender o porquê que eu estou dando essa disciplina para vocês, porque a genética é o amor da minha vida. Agora vai ter minha filha também, mas a genética é algo que eu gosto muito. Então, eu sou a Emily. Eu dou a genética na psicologia desde 2000 e... Opa! Ficou sozinha a apresentação. Eu dou a genética da psico desde 2018, 2019. E é uma disciplina que eu gosto muito de trabalhar, porque eu sou bióloga de formação, então não sou psicóloga, não sou médica, mas eu tenho mestrado em biologia do desenvolvimento, por isso que eu também trabalho, né, a questão da êmbrio, e meu doutorado é em genética mesmo. Eu trabalhei durante os 4 anos de doutorado com câncer, então eu trabalhei com a genética do câncer de mama, genética do câncer de colo de útero, encontrei alguns tratamentos gênicos ideais para tratar com pacientes, e desde então é isso que eu gosto muito de fazer. Então eu nunca fui uma bióloga de gostar de bichos e plantas, inclusive eu não gosto. Eu gosto mesmo de estar em laboratório pesquisando. E eu entrei na Unisul em 2017 e atualmente eu dou aulas, mas eu não só dou aulas, né? Que sempre me perguntam, você trabalha ou você dá aula? Não, eu dou aulas e também faço pesquisa nas áreas do meu interesse. Deixei aqui para vocês o meu e-mail, se precisarem entrar em contato. Podem entrar em contato comigo pelo Zoom, pelo Minha Unisul, lá pelo EVA, né, que tem a opção de professor-tutor, ou vocês podem entrar em contato comigo direto pelo e-mail. Particularmente, eu até prefiro que seja pelo e-mail, porque eu fico com o meu celular o tempo todo e o meu e-mail chega para mim aqui. Lá no professor-tutor eu tenho que entrar no EVA e aí eu ver se tem alguma mensagem. Então, às vezes pode ser que eu não responda a vocês na hora porque eu não vi. Então, qualquer dúvida, eu normalmente respondo na hora porque eu tô sempre com o celular, tá? Então, fica aí meu e-mail para vocês, precisando, entrem em contato. Ok? Eu vi que vocês estão anotando. Essa apresentação de slides eu já coloquei para vocês lá no EVA, tá ali na Mediateca. Eu sempre mando os slides com antecedência, tá? Programei um período da minha segunda ou terça-feira para já liberar todo o material das disciplinas virtuais. Então, toda segunda ou terça, no máximo, eu já vou ter disponibilizado os slides que a gente vai utilizar. Para vocês, se quiserem, né, podem imprimir ou podem, enfim, baixar o material aí para a gente poder trabalhar na sexta-feira o conteúdo. Agora, eu queria conhecer um pouquinho de vocês, até para entender qual é a fase que vocês estão, para a gente conseguir conversar melhor. Como a gente vai passar aí, né, os próximos 4 meses juntos, quando a gente finalizar aqui, eu vou parir. Então, vocês vão passar aí parte final desse momento importante na minha vida comigo. Então, eu queria conhecer um pouquinho de vocês, saber o nome e alguma informação relevante que vocês têm, para eu conhecer mais vocês, saber que fase vocês estão, se vocês estudam de manhã ou de noite, né? Antes que vocês me perguntem, que todo mundo me pergunta no primeiro encontro, eu corro, por isso que tem medalhas aqui atrás. Eu sou corredora, atualmente estou meio parada. Eu corro no máximo 5 quilômetros agora, mas eu tinha uma maratona programada para esse ano que não vai acontecer, porque eu tenho uma barriga nesse momento que me impede, mas eu vou correr 5 quilômetros domingo que vem numa prova. E é o que eu gosto de fazer, eu sou muito ativa e eu sou muito ansiosa, e vocês vão entender disso bem melhor que eu, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu preciso ter alguma forma de escape, meu escape é a corrida. Então, agora eu queria conhecer um pouquinho vocês. Fiquem à vontade para se apresentar, me falar qual a fase, se estudam de manhã ou de noite, o que vocês quiserem compartilhar. Oi, professora, meu nome é Daniela. Tudo bom, Dani? Faço na Trajano, aí como a última oferta, me inscrevi em genética, é a Pedra Branca, né? Isso. Eu basicamente estou na 6ª fase, porque eu sou de transferência, vim para a Unisul em 2020/1, e agora a gente está eliminando, né, algumas unidades que ficou para trás por conta da transferência. Isso. Então, espero, já vi que você parece ser muito boa, espero que vai ser uma boa unidade. Também espero, porque no semestre passado, quando a gente começou genética, falei, qual é a expectativa de vocês? A maioria falou, eu odeio genética. Aí a nossa primeira aula já foi assim, meu Deus, eu fiz um pacto que eu trocaria meu nome se eu não fizesse você gostasse de genética até o final. Funcionou, eu continuo me chamando Emily. Mas foi difícil, eu pensei, eu não vou perguntar a expectativa. Deixa pra lá. Vai indo.
Prazer, Dani. Prazer, boa gestação. Tenho um filho, então Obrigada. Ai, que legal. se estiver no forninho, porque é uma delícia. Você vai Ai, que legal. Tô bem ansiosa. Não tô ansiosa que não faz bem. Estou empolgada. melhor. Podem falar. Vou começar. Oi, Clef. Então, sou Clef Estimável, mas me podem chamar de Clef. Clef. Sou haitiano, estou na última fase, faltam 4 matérias para finalizar o curso. E sou mediador cultural e intérprete de formação. E é um prazer também aprender com você nesta matéria. Infelizmente, não consegui fazer antes, só agora consegui meu espaço para fazer. Ah, sim. Última fase já, Clef, tá quase. Sim. Ai, que bom. Vai dar certo. Oi, professora. Oi, Simone. Tudo bom? Tudo ótimo. Vou mandar um oi para o Cliff, que eu já estudei com ele, meu amigo querido, faz muito tempo que eu não vejo. Janaína, que falou antes também, minha amiga, um beijo para a Janaína também. Eu sou da manhã da Trajano, da psicologia. Eu estou agora fazendo o 8º semestre. E eu tenho uma bebezinha. Aí também eu achei bem bom isso de não ser síncrono, sabe? Que para mim, eu precisei tirar ela da escolinha essa semana, porque ela tá pegando muita virose, então não. E daí ela estudava à tarde. E daí para mim, assim, bem complicado. Eu estava bem preocupada com essa matéria, sabe? Como que eu ia assistir a aula com ela. Então, para mim, assim, um grande alívio, porque nesse semestre eu estou sem aula na sexta de manhã. Então, eu posso me organizar para assistir sempre na sexta de manhã, né? Sim, Então, sim. e eu tenho muita expectativa. Eu gosto muito sou da matéria biológica. Ai, que Eu legal. acho que eu vou gostar bastante. Já Que fiquei bom. empolgada, já corri também, gosto de correr. Então, eu acho que sou Sua ansiosa. bebezinha tem quanto tempo, Simone? 1 ano e meio. 1 ano e meio, olha só. Uhum. Que legal. Prazer te conhecer. Igualmente. É por causa do Cliff que a gente está dando essa disciplina, porque se tiver um formando, a gente é obrigado a ofertar. Então, valeu, Beleza. Cliff. Eu estudei com o Cliff porque eu tranquei por causa da gravidez, eu acabei trancando. Daí por isso eu estou um pouquinho atrasada, senão eu estaria com o Cliff. Ah, sim. Mas, Não, mas beleza, tá certo, tranquilo. imagina. Vamos. Podem ir. Vocês querem que eu chame? Valmíria, tá aparecendo para mim na Tá minha... bom. Então eu vou fazer. Oi, Valmíria, tudo bom? Também conheço bastante pessoas aí, conheço o Cliff, a Simone, a Clara, a Dani. Não estou vendo outras fotos aqui, mas e eu sou da Trajano de manhã também, e eu estou bem animada para fazer essa matéria. Eu gosto bastante. Ai, que legal. E qual fase que você é, Valmíria? 8ª. 8ª também? Ah, tá. Bem-vinda, então. Obrigada. Imagina. Camila? Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Camila, eu estou cursando psicologia. Eu faço o campus da Pedra Branca. Eu estou na 5ª fase. E o que mais? Assim, eu não sou muito boa, eu nunca fui muito boa em biologia, assim, essas matérias em ciências, mas eu também fiz a biologia com a Fran e a gente se ajudou, assim, então a gente acabou saindo muito bem. E Vai dar certo, Camila. No final você vai gostar. Espero instigar vocês hoje. Eu trouxe uns artigos bem legais para mostrar para vocês. Espero que vocês fiquem curiosos e ansiosos para a próxima semana. Espero. Mas eu sou forte. Se vocês não gostarem, podem falar. Vamos lá, Fran. A Fran que estava conversando comigo antes. Então, meu nome é Franciele. Eu comecei a graduação junto com a Camila em 2019. E a gente procura sempre pegar matéria juntas por causa disso. A gente se deu muito bem já a partir do segundo semestre. A gente entrosou mesmo para botar para estudar. A gente tem um ritmo muito bacana. E
E é isso, assim, eu ao contrário da Camila, eu sempre gostei de ciências, biologia e tal, e a gente se ajuda muito mesmo, assim, é bem bacana. Sou mãe de 3, estou na Pedra Branca à noite, fazendo psicologia, e é isso, né? Sim, Na luta. O Que Cliff, legal. já ouvi falar do Cliff pela professora Alessandra. Já Nossa, falou o Cliff é do famoso, então. trabalho que ele faz, do trabalho que ele faz, que é bem bacana, que trabalha com o pessoal que vem do Haiti, né? Então, bem legal mesmo. É isso aí, tá, Cliff? Toca a ficha. Obrigado. Muito legal, Cliff. Depois a gente vai tirar uma foto e eu vou te marcar no meu Instagram, já que você é famoso, olha só. Vamos lá, Carla. Eu nem sei que fase que eu tô. Eu vim de transferência o ano passado. Então, assim, não foi validado ainda as matérias, então eu nem faço ideia. Já cursei um ano na outra instituição e agora é a minha segunda fase que eu tô iniciando na Unisul, né? Mas você já tinha feito genética, não? Não. Ah, tá. É a minha segunda graduação. Eu já sou formada pela Unisul em Direito. Eu descobri que Direito não era para mim. E aí caí na psicologia. Estou aqui, estou amando. É muito bom, é muito gostoso aprender. E muitas expectativas. Nossa, muito legal. Essas medalhas, professora, é da corrida? É da corrida, hein? Na minha forma de desestressar. Igual tu falou do direito, a minha irmã é assistente social, ela é gerente de benefícios da prefeitura da assistência social. E ela, assim, o sonho dela é fazer psicologia. Dá para casar as duas. Nossa, ela quer muito. Ela tá fazendo a segunda pós dela ela tem uma pós em neuropsicologia e agora ela tá fazendo uma outra também nessa mesma área, ela gosta muito. E aí ela tá só tentando conciliar os horários para começar. Eu estimulo um monte, falo, vai mesmo. Tem que estudar o que gosta, né? Não adianta. Verdade. Ô, prof, a Carla comentou que é formada em Direito. Já fez avaliação psicológica, Carla? Você vai conhecer a psicologia forense, que daí vem a questão do psicólogo como perito, como assistente de perito, e você vai gostar bastante. Eu fiz na outra instituição. Tem umas coisas bem legais. É bem legal. Eu tô fazendo agora, é bem legal. E a prof que estava falando sobre corridas, nós temos na psicologia uma atleta de triatlo, que é a Tainara Bonetti. Sim, eu dei aula para ela no semestre passado. Eu dei para ela desenvolvimento embrionário e dei genética também. Isso, também acabou de ter neném, sim, também tá aí na luta. Ela me manda mensagem direto perguntando, me dando dicas, é uma querida. Eu falo pra ela, eu sou tua fã, guria, meu Deus, como é que consegue essa rotina de exercícios assim? Eu só na corrida já morro. Ah, Clara, é Clara? Tem um P na frente. O que é o P, Clara? Eu me chamo Pedriele Clara de Assis, mas eu gosto de ser chamada de Clara. Perfeito. Eu na Unisul na quinta fase, semestre 2020/1. Acho que estou entre a 7ª e a 8ª. 7ª e 8ª. E eu adoro esse tipo de matéria, prof. Biológica. Ai, que legal, fico feliz. Gente... Nossa, que diferença do semestre passado. Já estou me sentindo bem. Eu também gostei da opção da prof fazer aula assíncrona e síncrona. Mas, prof, faz vídeo de meia hora, porque 1 hora num vídeo parece uma eternidade. Por isso que eu prefiro estar aqui com vocês. As aulas eu estou tentando deixá-las mais condensadas para a gente não passar de 2 horas. Só que ainda assim, se eu gravar o vídeo, por mais que ele fique um pouco mais curto, como o assunto é complexo, né? Às vezes, né, dependendo da aula, eu acho que vai ser pior para vocês. Então eu vou estar aqui sempre. Quem quiser assistir comigo já tira a dúvida na hora. Senão eu mando depois. Okay. Melhor, então. Tentar estar aqui sempre. Eu acho que, imagina, acho que faltou a Mariana. Mariana, você tá aí também? Acho que só faltou eu. Tudo bom, Mariana? Boa tarde. Tudo bom. Eu tô aqui resfriada na cama, numa bagunça. Eu não vou ligar minha câmera hoje. Não, tudo bem. Nem se preocupe. Mas eu tô na 8ª fase também. Eu tô fazendo as matérias que eu deixei pra trás só. Já fiz genética, acho que umas 2 vezes, e eu acabo abandonando lá no meio. Eu gosto muito de biológicas, mas eu tenho muita dificuldade na parte da metade da genética em diante, assim. Acho que vamos chegar lá ainda. Eu vou grudar em você e tu não vai abandonar, não. Tá, não vou, não. Não posso mais abandonar. Olha, porque senão eu mudo meu nome e eu ainda deixo vocês escolherem. A gente vai até o final juntas.
Ninguém larga a mão de bom. ninguém. Não, é isso aí. Não, agora eu não vou desistir, não. Tem que concluir ela. Gente, eu sou geneticista e eu adoro mesmo genética, então eu espero de verdade que eu contagie vocês, porque meu olho brilha quando eu falo. Eu me emociono às vezes, vocês vão ver. Ainda grávida, me emociono mais ainda, né? Então me ajuda, porque eu tô com conjuntivite alérgica. Olha só, tu tá com ardência? Tô usando uma pomada, até tô enxergando um pouco embaçado. E tipo, é devido às minhas ites, sinusite, bronquite e renite. Isso não é viral, não é bacteriano, e eu desenvolvi isso. Pode ser por estresse, inclusive, né? Só Se você tem uma crise, se você tem várias crises seguidas de sinusite, você anda muito estressada? Como não? Ai, nesse mundo que a gente tá hoje em dia, é difícil alguém falar que não, tô tranquila. Quem não sofre de ansiedade? É uma possibilidade. Se tu não estiver se sentindo bem, tu pode sair, tá, Clara? Não força a visão que vai ser pior. Se tu começa a lacrimejar, piora. Tu tem algum colírio anestésico? Não, eu tô fazendo o tratamento tudo certinho. Só a visão que fica passada por causa imagina. Se tu não conseguir ver alguma coisa, tu fala, tá? Mas eu já coloquei os slides ali. Se tu quiser colocar um aumento maior, com uma luminosidade mais baixa pra facilitar, fica à vontade. Às vezes eu só preciso desligar a câmera, prof. Mas pode desligar, não tem problema. Sim, tá me incomodando bastante. Sim, pode desligar. Gente, né? Quando a gente começar com os meus slides aqui, eu não consigo ver vocês. Então, vocês fiquem à vontade, tá? Ok. Se quiserem falar comigo, ligar a câmera pra falar, pode ficar à vontade, tá? Obrigada. Imagina. Professora? Oi. Não vai ter frequência, então, essa matéria? Não, porque não é um horário padrão, né? O curso de vocês são outro noturno do matutino. A gente marcou esse horário porque não tinha outra opção mesmo. Então, tá? Então eu vou estar aqui, como eu falei, para tirar as dúvidas de vocês mesmo, tá? Mas as aulas vão ficar gravadas. Então eu vou começar aqui, agora que a gente já se conhece, né? Eu coloquei essa tabelinha, eu sempre gosto de começar as aulas com ela. É a pirâmide de William Glasser, que é um pesquisador na área da didática. E ele fala que a gente aprende muito quando a gente participa. Então, se eu só leio, ou se eu só ouço, ou se eu só observo algo, a quantidade de informações que eu consigo observar são poucas, porque eu não interajo com o conteúdo. A partir do momento que eu discuto com outras pessoas, que eu demonstro, que eu reviso, que eu interpreto, que eu explico, a quantidade de aprendizagem que eu consigo armazenar do conhecimento que está sendo passado é muito mais alta. Então, trago isso para que vocês não vão para casa com dúvida ou não fiquem com dúvida. Vão anotando ou vão me chamando, eu não me importo de ser interrompida em nenhum momento, tá? Eu até gosto, na verdade. É só vocês falarem, eu tô com o fone aqui para ouvir vocês o tempo todo. Então, na hora que vocês começarem a falar, eu paro de falar pra gente já tirar as dúvidas na hora, tá? Não guardem as dúvidas, porque eu vou tentar levar a disciplina do mais básico e a gente vai avançando em grau de profundidade aos poucos. Então, se você não entendeu algo bem básico, me para, não deixa piorar tudo, por favor. Tá? Então, vamos juntos com calma. Vou apresentar para vocês o plano e vou mostrar mais ou menos como a gente vai trabalhar nesse semestre, tá? Então, essa disciplina, como eu falei, ela tem a carga horária de 60 horas. As aulas, elas são teóricas, a gente não tem componente prático aqui, ainda mais por conta da pandemia, né? Normalmente, eu até faria uma aula de extração de DNA com vocês, de cariótipo, mas não é possível nesse momento. Então, a gente vai manter aulas teóricas. E o horário, no nosso plano ali, aparece das 2 às 5h15, enfim, ou da 1h30 até as 4, enfim, das 4h30, né? Então, é bastante variável. Eu vou manter sempre a partir de 1h30, vou estar aqui, como eu coloquei no cronograma para vocês, que eu já coloquei ali também. E aí, a gente vai trabalhando. Quem puder entrar para acompanhar a aula, entra, senão eu vou estar gravando a aula de qualquer forma para disponibilizar para vocês, tá bom? Então, nossa ementa, ela prevê que a gente trabalhe com o que é o gene e como ele funciona, quais são as bases gênicas da hereditariedade, né? Quais são as bases bioquímicas da hereditariedade, entender um pouquinho o que é o DNA em si como molécula, para a gente entender como ele sofre mutações, como acontecem doenças ou anomalias, o que são anomalias cromossômicas, e vamos falar no final da nossa disciplina um pouquinho de genética do comportamento, que é uma área extremamente importante para vocês, né, que são da área da psicologia, e vão trabalhar com essas questões de
às vezes o paciente tem algum problema psicológico, alguma patologia psicológica, que pode sim ter um componente genético envolvido ou não tem nenhum componente genético envolvido. Então, como que a gente avalia isso? Como a gente calcula essas probabilidades? Tá? E os objetivos são fazer com que vocês tenham, né, um conhecimento aí, padrão de genética humana para serem capazes de resolver problemas relacionados com diagnóstico, com padrão de herança. O psicólogo ele pode estar inserido nos hospitais, né, junto com a equipe multidisciplinar para aconselhamento genético. Inclusive, é uma peça principal de quando a mãe, né, que está gestando, ou casais que pretendem ter filhos e que tem na sua família alguma doença genética recorrente, é feito toda uma análise em cima dessa probabilidade da criança nascer também com algum problema, e normalmente quem dá esse tipo de resultado, né, e quem trabalha com essa família são psicólogos para auxiliá-los nessa quando recebem essa notícia, né, como lidar com isso, como se avalia os riscos da recorrência. Então, nesse ponto, é um ponto bem decisivo que vocês têm na vida das pessoas, né, porque vocês vão sugerir para a pessoa se ela deve ou se ela pode tentar ter filhos naturais, se ela faz algum tipo de inseminação, se ela adota, se ela tem risco muito alto para doenças que são extremamente degenerativas. Então, justamente para conseguir entender essa questão de padrão de herança genética, a gente está aqui para discutir um pouquinho da genética humana. Tá? A metodologia, então, ela vai ser, né, através de aulas gravadas. Nossa disciplina, por ser em um momento, um horário que não é padrão de vocês, fica completamente inviável fazer essa aula presencial, porque vocês não conseguiriam estar lá nesse momento. Então, a gente vai fazer uma abordagem digital. Eu vou estar aqui nas sextas-feiras gravando aula. Qualquer problema que possa acontecer de uma semana, eu não consegui estar na sexta, eu vou dar um jeito de gravar a aula antes, disponibilizar até a sexta para vocês. Eu tenho um canal do YouTube com o meu nome, Emily Justino mesmo. Tem várias videoaulas lá também. Então, se vocês precisarem de material, eu vou estar sempre disponibilizando, tá? Os slides eu sempre gosto de passar bem antes para vocês. Então, na segunda, no máximo terça-feira, eles já estão disponíveis. Se vocês quiserem imprimir ou quiserem dar uma olhada no que a gente vai trabalhar, também vai estar na biblioteca ali da Eva. Aqui está o link do meu canal no YouTube, se vocês quiserem. Tá como link mesmo, então a apresentação já está aí com vocês no Eva. É só vocês clicarem, né, no link que vai direcionar direto. A gente vai trabalhar, então, com o ambiente virtual do Eva, e a gente vai fazer as webconferências através do Zoom. Por que eu não faço pelo Eva? Porque a resolução do Eva é muito baixa. E lá vocês não conseguem ligar microfone, ligar câmera, porque é só o professor que consegue ter essas funções, a não ser que eu fique delegando para vocês. E ela tem um tempo máximo de 30 minutos, então eu teria que agendar, né, webconferências seguidas para a gente conseguir ter essas aulas. Então acabaria ficando meio... Enfim, a gente acaba perdendo tempo, né, e ficando desconexo. Então eu prefiro utilizar o Zoom. E a gente tem aí um horário maior, né, mais flexível, e vocês têm toda a autonomia de escrever na tela, de ligar a câmera, falar, enfim, acho que é mais fácil assim. Algumas atividades eu vou estar passando para vocês, até para fixação de conteúdo, não vale nota, eu vou estar passando direto o Google Forms para vocês com atividades para vocês estudarem, tá? Então eu não vou ficar, depois a gente corrige junto na aula. Na próxima aula a gente faz a correção junto das atividades para vocês fixarem o conhecimento, mas é na tentativa de ajudar vocês a estudar mesmo, tá? Então, se alguém nunca mexeu no Google Forms, me avisa que depois eu mostro como é que faz. Mas basicamente, vocês vão inserir o seu e-mail do Google, vão clicar no link que eu enviar e vai abrir uma série de atividades, vocês vão respondendo, vão fazendo os cálculos no papel, enfim, só para vocês verem e testarem o conhecimento mesmo. Na outra semana, a gente faz a correção juntos e tira as dúvidas, tá? Como é que funciona a nossa avaliação? Eu sempre trabalhei nessa unidade curricular com 4 avaliações teóricas. Até porque, né, quanto mais provas nós fazemos, maior a chance de a gente ir bem, porque a gente pode cometer mais erros. Porém, no início desse semestre, a gente teve várias reuniões de coordenação e o sistema acadêmico foi alterado. Em vez do sistema acadêmico da Unisul ser o Minha Unisul, como sempre foi, ele passa a ser o CIAF, que é um outro sistema. E nesse outro sistema, por ser do grupo Ânima, ele só aceita 2 notas.
Então, eu não quero fazer só 2 provas com vocês, porque eu não acho justo, o nosso conteúdo ele é denso. Então, o que eu vou fazer? A gente vai continuar fazendo 4 provas, e as notas que eu vou inserir no sistema é a média. Então, a gente vai fazer a prova 1 e a prova 2, cada uma valendo 25% da nota final, e isso vai gerar uma nota e eu coloco no sistema. Depois, a gente faz a prova 2, a prova 3 e a prova 4, e essas duas, a média delas é a nota 2, e aí eu insiro as 2 notas no sistema. Basicamente, não vai dar diferença, porque já era, né? A média de 4 notas vai continuar sendo. É só para justificar para vocês que eu vou disponibilizar a nota da primeira prova, então, das provas todas, lá pelo Mediateca mesmo, tá? Vou colocar uma tabelinha com as notas, porque eu não vou conseguir inserir elas separadas para vocês terem acesso no meu Unisul, certo? Eu gosto de trabalhar as provas também pelo Google Forms, tá? Então, vocês vão... a gente pode combinar de vocês terem uma semana inteira para fazer a prova, então eu deixei semanas livres. A prova eu posso postar, por exemplo, na segunda-feira e vocês têm até a sexta-feira para finalizar, e aí cada um consegue fazer no melhor momento para vocês, tá? Isso aí a gente é bem desprendido. Então, eu não tô aqui eu nem gosto de fazer prova, mas de alguma forma eu preciso avaliar se o conhecimento está chegando, né, no nível esperado para o curso. Então, por isso eu faço mais provas do que necessário e vocês têm o tempo que vocês precisarem para isso. Normalmente, antes da prova, eu gosto de fazer uma webconferência para tirar as dúvidas que vocês possam ter do conteúdo. Aí a gente tira a dúvida, a gente faz atividade junto, exercícios, para vocês conseguirem estar preparados, tá? Caso, durante essa semana inteira de prova, aconteceu algum imprevisto que vocês não consigam fazer, aí a solicitação da prova segue o mesmo padrão de todas as unidades. Vocês entram em contato via SAIAC com até 48 horas para justificar, e aí a análise é feita pela coordenação e o deferimento é feito por mim. Tá? Então, as provas elas são teóricas, como eu falei para vocês. Isso aqui já expliquei, só para manter o texto padrão aqui. Caso, no final do semestre, né, a nota não seja depois das 4 provas, caso vocês não tenham alcançado a nota de 7, aí a gente faz uma avaliação final na última semana de aula, abrangendo todo o conteúdo do curso, valendo, né, até 6. E aí vocês conseguem passar para a próxima etapa, né? No caso, finalizar a genética, tá? Essa questão de aprovação, ela é padrão no nosso plano de ensino, né? Mas como a nossa disciplina é virtual, ela não faz sentido estar aqui, tá? Só porque a genética sempre foi presencial, né? Como nesse semestre não vai ser, eu mantive aqui a questão da nota 7 para ser, né, passível de passar para a próxima etapa, mas a questão dos 75% de presença não se aplicam porque a gente vai fazer nesse formato digital, tá? Então, vocês devem se preocupar com a nota e a frequência, se necessário. Óbvio que é muito melhor que, se vocês conseguirem, vocês estejam aqui nas sextas, porque é muito mais fácil a gente assistir a aula e já poder tirar dúvida, né? Mas, se não for o caso, eu vou continuar disponibilizando aí o material. Aqui estão alguns livros que eu utilizo, que estão todos disponíveis na biblioteca, tanto que tem o link aqui, de onde vocês pegam os livros se quiserem, mas eu vou estar sempre passando também materiais que vocês possam estar necessitando ao longo da semana. A nossa comunicação é fundamental, né? Nós somos só em 15, então a gente vai manter uma comunicação bem aberta. Meu e-mail está aqui de novo. Caso não consigam mandar e-mail, querem falar pelo EVA, me mandem aqui pelo professor tutor também, pode ser, não tem problema. E a gente gosta sempre de tentar resolver tudo o que der pela conversa, tá? Então, isso é bem importante para mim, acho que para vocês também. Então, eu sempre tento ser o mais acessível possível. Então, qualquer problema que vocês tenham, podem ser sinceros comigo, que quando eu precisar, eu vou ser sincera com vocês também, tá bom? E esse é o nosso cronograma. Então, hoje a gente vai fazer uma apresentação do plano, né, que é o que eu estou fazendo agora. E vamos trabalhar um pouquinho da questão da importância da genética, até para a gente começar a ver o porquê que vocês do curso de psicologia estão fazendo, né, essa disciplina. A partir de semana que vem, a gente começa a ver a parte mais inicial, que é uma parte da biologia molecular. Então, na biologia molecular, a gente trabalha com a questão do núcleo celular, do que é um ácido nucleico, qual que é a estrutura dele. Depois a gente vai para a questão da replicação do DNA, transcrição e tradução, para a gente entender como que acontece a variação genética através das mutações. Como que isso acontece?
E aí eu sempre vou estar passando exercícios para vocês, a gente, né, para trabalhar e tirar as dúvidas. E aí na semana do dia 17, eu coloquei aqui a semana, eu coloquei o dia, na verdade, né, a sexta-feira, mas a semana inteira é uma semana de prova. Então, na segunda-feira até o dia 17, a prova vai estar aberta e vocês podem realizar. Depois, a gente estuda a parte cromossômica da nossa disciplina, né? Então, a gente vai ver o que é um cromossomo, quais são as anomalias numéricas e estruturais que podem estar acontecendo e quais são as principais cromossomopatias que acontecem, né? A gente conhece muito Down, Klinefelter, Edwards, mas tem várias outras que são importantes a gente conhecer também. E aí, para a parte de cromossomos, a gente vai fazer não uma prova, mas um trabalho de cariótipos. E aí vocês me entregam esse trabalho também durante a semana e a gente passa para genética efetiva, né? Que é quando a gente vai ver, então, a questão do que é um locus, o que é um alelo, o que é um gene dominante, um gene recessivo, quais são os tipos de herança que existem. Existem heranças relacionadas ao sexo, existem heranças relacionadas à dominância e recessividade, e sempre fazendo exercícios também. E vamos ver as heranças clássicas, né? E as não clássicas, quando as heranças seguem um padrão que não é mendeliano, que não tem como a gente calcular muito, tá? E aí eu previ na semana do dia 5 uma webconferência para a gente tirar dúvidas. Como esse assunto, ele é a genética aplicada mesmo, né? Então a gente vai fazer bastante exercícios de cálculo de probabilidade. Eu deixei uma semana para a gente fazer uma web, pode ser na sexta, ou pode ser algum horário que eu possa e que vocês possam também, para a gente tirar as dúvidas a respeito do tema. E aí, na semana do dia 11, é a nossa terceira prova. E, no final, eu gosto de trabalhar alguns temas de genética que são bem atuais. Então, entra a questão da epigenética, que é o que veio para ficar agora, é a novidade na genética. Não se pesquisa mais genes na patologia, mas a gente vê a epigênese disso. E a genética do comportamento em si, como funciona o papel de vocês no aconselhamento genético. E aí a gente faz uma quarta avaliação, que também não é uma prova, mas é uma avaliação dissertativa a respeito da importância da genética mesmo na profissão de vocês. E a gente fecha as 4 notas. E aí, caso, né, alguém não tenha atingido a nota de 7, a gente faz uma avaliação na última semana, que finaliza no dia 10. Certo? Alguma dúvida? Não? Vocês estão me ouvindo? Estou falando muito baixo ou muito rápido? Não, prof. Tudo tranquilo. Então tá. Ok. Tá. Se fica muito tempo sem falar, eu já fico pensando se minha rede caiu. Não tem mais ninguém aqui. Então, beleza. E agora, então, a gente começa a falar da importância da genética, né? Eu gosto sempre de começar a aula com a psicologia explicando um pouquinho do que eu vou estar falando aqui. Eu tenho total consciência de que nós somos formados por não apenas a biologia, né? Então, a gente tem um componente biológico que é extremamente importante, extremamente válido, mas a gente tem um componente psicológico tão quanto importante, a gente tem um componente espiritual tão quanto importante e um componente ambiental, né? Sociofamiliar muito importante também. Então, tudo que eu for falar nessa disciplina, eu estou me baseando no componente biológico apenas. Tá? Eu estou falando de genética aplicada, então eu estou falando de biologia. Então, podem ser que a gente vai sempre falar de cruzamento, eu vou sempre falar de fêmea e macho, porque na biologia o cruzamento genético acontece entre fêmea e macho. Mas isso não quer dizer que eu sou preconceituosa, que eu não tenho noção dos outros gêneros, tá? É só para deixar claro que tudo que eu for falar para vocês em genética, eu estou levando em consideração apenas componente biológico, tá? Só para vocês não acharem que eu tenho preconceitos, enfim, que eu não tenho. Mas é a única forma de a gente deixar palpável esses testes todos que a gente faz, tá? E o que é genética, então? Quando eu falo em genética, que para algumas pessoas é um terror e para outras é, nossa, que legal, que divertido, o que vem na mente de vocês? Deixa eu passar aqui. Eu ia usar um aplicativo, mas acho que é mais fácil a gente fazer assim por nós. Quando eu falo em genética, o que vem na mente de vocês? Eu penso na junção do gene masculino e feminino e criar um outro ser. Eu tenho essa noção. No caso, a hereditariedade, né? Criação de um novo ser. Uhum. Ótimo. O que mais que vocês pensam? A hereditariedade é um dos pilares. DNA, prof, é o que eu penso. DNA, RNA.
é a base mesmo, né? A base da hereditariedade é o DNA e o RNA. O que mais que vocês pensam em genética? O que vocês pensam ter relação na genética? Com genética? Por que vocês da psicologia, que é um curso que tem um pé nas áreas biológicas, mas tem um pé maior nas ciências humanas, por que vocês estão tendo uma disciplina de genética humana? O que isso pode agregar a vocês? Por causa da estrutura das funções dos genes, dos seres vivos, essa variação, essa mutação genética. Mutações genéticas, que são a base para a gente ter a formação de doenças. Muito bem. Isso, eu acho que hoje a gente tem muitas... A gente não fala em doença mental, mas a gente fala muitos transtornos que vêm pela genética. Exato. O que há bem pouco tempo atrás não era muito aceito, né, Fran? Exato. Então, assim, ó, eu faço estágio ali no SP e junto com a psicologia está atendendo a psiquiatria. Então, o que acontece? As sextas-feiras é criança, é só atendimento infantil. Então, tem crianças que já nascem com problemas, mas enquanto o bebezinho não foi detectado e só é verificado depois. Então, tanto é inserido tanto os pais para acompanhamento quanto os filhos. São crianças que necessitam de remédios, né, de fármacos para poder... Um tratamento todo diferenciado, né? Totalmente diferenciado. Sim. Então, vai por aí. É muito importante a gente pensar que, quando a gente vê na embrio, né, a questão do desenvolvimento lá todo, embrionário que acontece, a gente fala bastante de anomalias, né, em teratógenos e anomalias que podem surgir, e a gente sempre vê lá os exames periódicos, ou quando o bebezinho nasce, a gente fala, é normal? Porque a gente tem um padrão de normalidade, biologicamente falando, existe um padrão do que é normal e do que não é normal, quando a gente fala em biologia. E a gente pergunta, né, é normal? Tá tudo bem? Tem alguma coisa? É perfeito? E os médicos nos respondem, sim. Essa resposta ela equivale a quê? Anomalias estruturais a gente vê. Se a criança não tem um dedo, se a criança não tem o palato fechado, se a criança tem uma hidrocefalia, uma anomalia estrutural, quando a estrutura dela está sendo afetada, a gente consegue ver. Mas e as anomalias funcionais? Eu olho lá no ultrassom, eu vejo a criança tem um braço, ela tem 2 braços, tem 2 pernas, tem 5 dedos, mas eu não consigo ver a funcionalidade daquilo. Assim como eu vejo que ela tem uma cabecinha fechada, a medula está toda dentro da coluna, está tudo certo. Mas será que tem alguma alteração fisiológica ali a nível psicológico? A gente não consegue ver. Então, a genética, ela vem, né, e tentando responder alguns desses questionamentos. Tanto que nós temos diversos genes que são relacionados a esses distúrbios psicológicos que a Fran comentou. Então, já existem, já são mostrados, já são demonstrados que tem, né, essa capacidade toda, a genética tem essa capacidade de tentar prever algumas coisas que possam acontecer. Tá? Então, vocês falaram várias coisas super legais sobre a genética e tudo isso se aplica. A gente vai estar falando sobre ela para tentar relacionar o máximo com o papel de vocês. Eu vou sempre tentar trazer algum exemplo da área da psicologia para deixar ainda mais aplicado. Tá? Então, isso, prof. Inclusive, quando a gente faz, que a gente começa nos atendimentos, a gente sempre, em todas as nossas disciplinas, nós vamos investigar os históricos familiares, justamente para isso, para descobrir o que vem lá de trás, né? Exato. E é esse papel que vocês podem fazer no hospital, né? Tem psicólogos que se interessam por essa área, em trabalhar no aconselhamento genético de hospitais, todos, inclusive é uma área que os hospitais são obrigados a ter, né? Os hospitais maiores, eles precisam ter uma sala no hospital chamada aconselhamento genético, que é para onde os pais são encaminhados nesses casos onde tem probabilidade da criança nascer, né? Ou ser gerada e ter algum tipo de anomalia. Então, é uma das possibilidades que vocês têm de trabalho também. E para isso, tem que entender essa parte toda de variação, de herança, de padrão de diferenciação, né, que pode acontecer na genética. Então, para conceituar, né, a genética em si é uma ciência que trata da transmissão dos caracteres hereditários, que hoje a gente sabe que são genes, as suas causas, os seus mecanismos e as leis, porque existem leis na genética, que são as chamadas leis de Mendel, onde essas leis, elas não são refutadas. Se eu pego
o material masculino e o material feminino e junto esses dois, vai acontecer alguma coisa ali, vai formar um novo ser. Então, se eu pego os materiais e misturam, eu vou ter a formação de um novo ser, mas eu não tenho como prever toda essa variabilidade que pode formar, né? O homem, por exemplo, ele consegue, em cada ejaculação, ele libera de 200 a 600 milhões de espermatozoides. Eu não tenho como prever qual espermatozoide vai fecundar o óvulo. Então, é tudo a nível de tentativas, né? Então, a gente faz cálculos de probabilidades, obedecendo leis que nós vemos que funciona. Então, desde 1950, quando o Mendel descobriu a herança dos caracteres e começou a descrever a genética em si, ele nem sabia que existia gene. Ele sabia que existia alguma coisa dentro das células da ervilha que fazia com que algumas ervilhas nascessem tortas, outras lisas, outras amarelas, outras verdes, outras enrugadas. Então, tinha alguma coisa ali. Essa alguma coisa, hoje a gente sabe que são genes que seguem um padrão de diferenciação e de herança variados. Então, a genética em si é a ciência que estuda os genes, né? Como vocês falaram, é o que vai estudar a hereditariedade, essa variação que existem entre os seres vivos. Então, a genética também explica por que nós temos uma certa semelhança entre as famílias, né? Então, existem genes específicos para cor de pele, para cor de cabelo, para formato de olho, para formato de nariz, para formato de orelha. Para a orelha, se esse lobo aqui é grudado no corpo ou se ele é solto. Então, a gente tem padrão, genes que definem tudo isso. Se eu sou filha da minha mãe e do meu pai, existe uma chance muito maior de eu parecer com eles do que eu parecer com um vizinho. A não ser, né, que alguém tenha pulado cerca. Se não, se eu sou filha mesmo do meu pai e da minha mãe, eu deveria me parecer mais com eles. Então, essa questão de semelhança também é genética que consegue explicar. E quando a gente fala em genética, vocês mesmos falaram a questão de transmissão de características para a prole, né? Que é o que a gente chama de hereditariedade. Então, a hereditariedade em si é esse fenômeno que representa a condição de semelhança que existem entre uma geração parental e a geração filial, né? Então, eu tenho ascendentes e descendentes com características em comum, tá? E a gente vai estar vendo isso porque isso é possível de calcular. Então, eu, por exemplo, tenho olho verde e meu marido tem olho marrom. Qual que é a chance do nosso filho ter olho verde? Dá para calcular? Dá. A gente consegue calcular esse tipo de informações sempre. Vocês vão ficar craquinha em começar a calcular coisas. Ai, eu odeio cálculo, gente. Cálculo de genética é muito básico. É um jogo da velha com letrinhas. Não é tipo um cálculo de engenharia. É uma coisa bem mais simplificada. Então, até esse aqui é o Mendel, né? O Gregor Mendel, pai da genética, em 1850. E entre 1856 e 65, ele descobriu tudo que a gente sabe sobre essa questão inicial da genética, né? Então, ele criou o mecanismo de hereditariedade, ele entendeu, através das plantações que ele fazia lá com a ervilha, como é que funcionava essa segregação de informação. Não tinha nenhum tipo de explicação antes, eles achavam que era tudo aleatório, até que Mendel foi o cara que, ele era um padre, morava na igreja, e atrás da igreja ele fazia as experimentações dele ali no jardinzinho. E aí ele começou a analisar as ervilhas e viram essas alterações todas, né, que todo mundo ouviu falar nas ervilhas de Mendel, que tem colorações diferenciadas. Então, a partir daí, a gente começou a usar a genética para muita coisa. Então, hoje, todo mundo ouviu falar em teste de DNA, né? Ainda mais depois do ratinho, ficou super conhecida. Teste de DNA, eu não sei quem é o pai, faz teste de DNA. Teste de DNA em si é uma coisa bem ampla, né? Eu posso fazer teste de DNA para doença, para saber se é filho, para saber se a pessoa que faleceu é aquela mesma. Para casos de desastre, a gente consegue fazer um teste de DNA e identificar as pessoas. Então, tem várias possibilidades que a gente utiliza a genética. Eu trouxe algumas aqui para apresentar para vocês. Se tiver alguma coisa nova, vocês me avisem, tá? Então, a primeira delas que eu quero comentar é a questão do diagnóstico, né? Então, a genética é bastante utilizada para diagnosticar doenças. Não só para diagnosticar, porque eu gosto sempre de falar, e eu quero que vocês anotem aí em letras maiúsculas, a genética não é determinística. Não é. Não é o fato de eu nascer com um gene afetado que eu vou ter aquela doença. A genética sempre equivale a uma porcentagem da característica. Mas a gente vive, né, no meio de uma sociedade, a gente vive em um ambiente que influencia muito sobre a genética. Então, não é só a genética que importa, tá?
claramente a gente tem exemplos de doenças que são puramente genéticas, mas isso é completamente minoria, muito, muito minoria. Então, eu posso nascer com um oncogene, que é um gene de câncer, mutado, ativado, se eu tiver hábitos de vida bons, se eu tenho uma alimentação saudável, se eu faço atividade física, se eu não tomo sol no horário que não devo, enfim, se eu não me exponho a fatores ambientais que possam me levar ao câncer, eu consigo facilmente burlar essa situação e me manter saudável. Enquanto que tem pessoas, né, que não têm oncogenes mutados e acabam desenvolvendo os cânceres esporádicos que são por exposição ambiental. Então, isso é bem importante. A genética, por mais que ela é muito importante, ela não é determinística. Mas a gente utiliza ela para a questão de diagnóstico, né? Então, a gente diagnostica doenças que já existem e não probabilidades. Existe um país, a Finlândia, que fica na Europa, um país bem pequenininho. Eles fazem uma proposta bem diferente do que aqui no Brasil. Aqui, o que a gente faz quando o bebezinho nasce? A gente faz o teste do pezinho, né? O teste do pezinho, ele diagnostica para algumas doenças bem severas que são necessárias ser diagnosticadas o quanto mais rápido para iniciar o tratamento e a criança ter alguma possibilidade de sobrevida. Porém, lá na Finlândia, o teste do pezinho que o bebê faz quando nasce é um perfil genético inteiro. Então, você já tem mais de 50 doenças listadas com a probabilidade da pessoa ter. Isso é legal, não é? Eu acho máximo. Eu acho super legal. Mas vamos pensar para o outro lado. Se, por exemplo, eu tenho genes em mim que me favorecem para a questão de doenças cardiovasculares. Pensem nisso. Aí eu nasço, sou uma pessoa, tipo, saudável, mas eu tenho ali no meu teste, fala que eu tenho 60% de chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Lá na Finlândia acontece o processo de que toda vez que você vai fazer algum tipo de financiamento ou de entrevista de emprego, você leva esse teu teste junto, ele faz parte do seu banco de dados, ele está junto com o seu RG, com tudo. Então, imagina, eu estou querendo concorrer a uma vaga de gerente de banco, que é um cargo super estressante, ou gerente de uma multinacional. E eu tenho na minha listinha que eu tenho 60% de chance de desenvolver uma doença cardiovascular. Você acha que eu seria uma boa concorrente para essa vaga? Não sei, depende. Vai que a Camila tenta concorrer também, ela tem só 15% de chance. Quem que entraria para a vaga, por mais que a gente tivesse competência? Então, a gente tem que pensar também por esse outro lado, né? Seria muito legal a gente já saber o que pode acontecer. Mas a gente tem que pensar também que a genética não é determinística. E quando eu sei de algo, vocês sabem melhor que eu que a gente acaba tendo, né, um processo de ansiedade aumentada que, inclusive, aumenta a possibilidade de eu desenvolver e de desencadear um processo patológico. Então, por isso e por vários outros motivos, né, a gente não faz esse tipo de teste aqui no Brasil. Aqui a gente diagnostica apenas doenças que precisam de uma intervenção imediata, tá? E aqui no Brasil também, o pessoal que trabalha na questão da biossegurança nacional lá em Brasília, eles deixaram claro a visão deles de que o DNA, ele é individual. Então, ele não deve estar em um banco de dados. Por esse lado, eu não concordo muito. Porque nos Estados Unidos, eles têm um banco de DNA. Então, se a pessoa comete um crime, o FBI já tem ali o material genético de várias pessoas e ele contrasta no banco e vê quem foi que cometeu aquele crime. A gente aqui no Brasil não tem. No meu TCC eu trabalhei com genes utilizados pelo FBI para identificação de pessoa, é super efetivo, consegui diferenciar moradores de regiões diferentes de Santa Catarina através de um teste simples, mas o pessoal da Biossegurança Nacional não permite que a gente armazene as informações em bancos, então a gente não tem. Se a pessoa comete um crime várias vezes, a gente não tem como identificar, porque o DNA, segundo a Biossegurança Nacional, é individual. Então, isso é um outro problema também. Então, tem vários problemas sociais, ambientais envolvidos na questão de DNA. Então, a gente utiliza muito para diagnóstico, para prevenção e tratamento de doenças. Então, se eu sei que eu tenho chance de desenvolver tal doença, eu consigo fazer, né, um tratamento profilático, eu consigo evitar que eu possa desenvolver, como aconteceu com a Angelina Jolie. Vocês devem ter ouvido falar, né, alguns anos atrás, a Angelina Jolie, aquela atriz de Hollywood super famosa,
ela descobriu que a mãe dela estava com câncer de mama, a irmã dela também teve e a tia dela também teve. A gente sabe que câncer de mama é um câncer hereditário, né? Ele tem um componente hereditário. E é bem baixo, tá? É 5% de chance de ser hereditário e 95% de chance de ser esporádico, mas ainda assim tem. Se a mulher tem os genes chamados BRCA mutados, ela tem 85 a 90% de chance de desenvolver a doença até os 35 anos. Como a Angelina Jolie, né, foi muito bem orientada, e tanto a mãe quanto a tia quanto a irmã já tinham tido câncer de mama, ela fez o teste genético para BRCA, detectou mutação. Isso ela tinha seus 32 anos. Segundo o teste, ela tinha 95% de chance de desenvolver até 35 anos. O que ela fez? Ela tirou a mama. Ué, se o meu câncer seria na mama, eu vou lá, tiro a mama, então eu não tenho mais, né, me preocupar com essa doença. Na mídia saiu coisas absurdas sobre. Angelina Jolie se mutilou, tirou o peito para colocar silicone, enfim, saiu um monte de coisa. A verdade é que ela foi muito bem orientada para tirar, né, caso der para tirar, ela não tinha mais necessidade de amamentação, ela tirou a mama, desse tipo de câncer ela não sofreria, e ela colocou uma prótese no local e segue a vida normal. Então, a gente pode ter também esse tipo de tratamento, caso vocês, né, ou pessoas que vocês conheçam, tem várias pessoas na família que são afetadas por câncer, existem testes que diagnosticam isso. Inclusive aqui em Floripa tem um laboratório bem bom que faz esse tipo de teste. Então, a gente utiliza muito isso, né? A genética também nesse sentido de tratamento e prevenção. E também para terapia gênica, né? Então, hoje existem doenças extremamente neurodegenerativas, como o AMI, por exemplo, que é a atrofia lateral miotrófica, que deixa as crianças em estágio vegetativo. As terapias gênicas, elas são administradas na tentativa de refazer um gene que a criança não tem. Então, ela insere um gene que a pessoa não tem. E ela tem uma melhora absurda. Então, tem vários casos aqui no Brasil de crianças que tomaram essa medicação, né, através de terapia gênica, chamada de Zolgensma, que é o medicamento mais caro do mundo, é cerca de 12 milhões a aplicação, e fizeram vaquinhas, enfim, conseguiram tomar e tem melhoras absurdas, porque funciona muito bem. Além dessa importância, também a genética ela está bastante relacionada com o desenvolvimento de fármacos. Hoje em dia é uma ciência nova na genética chamada farmacogenética, não sei se vocês ouviram falar. Eu vou dar uma aula sobre isso lá no final do semestre, é uma aula que eu adoro dar porque é algo bem novo. Nós temos uma série de genes no fígado chamados CIPs, que é a família do citocromo P450. É uma família gênica que metaboliza fármacos. Então, todos os medicamentos que a gente toma, ele precisa ser metabolizado por algumas enzimas. As enzimas que metabolizam fármacos são as CIP. O que percebeu-se com o passar dos anos é que nós temos genes de metabolização de fármacos diferentes e mutados. Então, pode ser que eu tenha um gene que responda muito bem à dipirona, por exemplo, enquanto que a Franciele não tem esse gene, ou ela tem esse gene mutado. Então, por mais que ela tome 5 dipironas no dia, a dor de cabeça dela não vai passar. A minha vai, com uma, porque eu respondo a esse medicamento. Então, começou-se a ver que as pessoas respondiam de formas diferentes aos medicamentos por conta de mutação em enzimas de metabolização de fármacos. Então, o ideal seria o quê? O ideal seria a gente fazer um perfil genético e ver a que medicamentos eu respondo. Mas isso é um tratamento caro. Além de que não é interessante para a indústria farmacêutica, né? Porque eles vendem medicamentos padrão para todo mundo. E as pessoas tomam, umas reagem com um efeito colateral, outras não respondem nada ao medicamento. E a minoria tem uma resposta benéfica. E mesmo assim a gente continua fazendo isso porque ainda não é algo benéfico, não é algo tão financeiramente viável. Mas é algo que está crescendo, tá? A farmacogenética ela vem avançando. Pode falar? Oi. Tem uma empresa aqui já no Brasil que ela está oferecendo um teste de bochechinha que identifica até 320 doenças genéticas. Sim. Faz a raspagem. Inclusive, você pode solicitar na sua casa, vem o kitzinho, você faz a raspagem da sua bochecha e envia para eles. É isso mesmo. Você pode comprar direto pelo site deles. E você mesmo em casa faz, só manda, depois eles mandam o resultado. Sim, tu dá uma olhadinha na questão dos valores, Dani? Vi. Se eu não me engano, é R$1.000, se não me falha a memória. Olha, vou te dizer que tá barato até.
É meu DNA, parece, que chama. Olha só, esse está em conta, porque eu ia fazer um agora com 15 semanas de gestação, que diagnostica 25 doenças no bebê. R$2.000 mais R$300 para coleta. E esse exame é feito só nos Estados Unidos. Eu pensei assim, olha só, vai adiantar alguma coisa eu saber ou não saber? Não sei, a minha visão, tá? Vai adiantar? No Brasil, o aborto é permitido? Não. No Brasil, ou no Brasil não, na minha consciência eu faria? Não também. Então, o que adianta eu gastar esse dinheirão só para eu ter algumas semanas a mais de preparo psicológico para tratar com isso? Não sei se era viável, porque, né, 5 semanas depois tu faz o morfológico e tem uma resposta muito parecida. Então, nesse caso, eu achei extremamente caro. Mas aí, como tu tá falando, se são 300 doenças por 1.000, depende do caso, até vale a pena, né? Não tá E caro. tem eles até também meu DNA de origens, para saber esse é muito legal. Esse é muito legal. Aqui, ó, vou corrigir o valor, tá 1.190. Ai, manda aqui pra gente no chat que eu quero, vou te mandar. Quero salvar. E eu sei também que tem uma clínica aqui em Florianópolis que faz esse desenvolvimento de genética com fármaco, né? Se eu não me engano... Tem a biogenética, que fica ali no Bahia Sul, é uma das que faz, mas tem outras. Tem a Neogene também que faz, tem várias clínicas que estão trabalhando com isso, mas por enquanto é caríssimo. Ainda, né? Qual que é esse outro que você falou sobre descobrir, fazer o teste para câncer? São testes genéticos exclusivos para câncer. O Biogenética, que é esse laboratório que eu falei, ele faz para vários tipos de câncer. Aí se você tem, normalmente é o ginecologista ou o teu médico que indica, né? Se na tua família tem várias pessoas que têm um tipo de câncer específico, que existe chance de ser um componente genético muito forte, aí eles são... existe a possibilidade de você testar. No meu caso, eu preciso ir, porque tanto na família da minha mãe como do meu pai tem. Mas qual é o câncer, Dani? Ixi, são vários. Então não tem problema. E só da minha mãe... O problema é quando tu tem o mesmo tipo de câncer em várias pessoas do mesmo lado da família. No da minha mãe agora, recentemente, teve uma tia e uma prima de mama. As duas mamas, lado da mãe ou do pai? Só da mãe. Daí pode ter uma leve preocupação, mas bem leve. Só 5% dos cânceres de mama são genéticos. Minha mãe até falou assim pra gente procurar médico para fazer pesquisa, porque como tem tanto na família dela como na nossa, então pra gente também ter, né? Sim. Eu faço acompanhamento semestral, Dani, porque na minha família, no total, são 12 tipos de cânceres diferentes. Então, tanto lá da minha mãe quanto do meu pai, tem muitas pessoas que têm ou já tiveram algum tipo de câncer. Então, eu faço um check-up geral de 6 em 6 meses para garantir que nada novo apareça. E esses testes que eu estava falando de câncer de mama, por exemplo, eles são indicados mais para pessoas que têm na família o mesmo tipo de câncer, entende? Porque não tem como tu fazer um teste para todos os cânceres, porque eles são muito diferentes, né? E aqui no Biogenética é em torno de R$2.500 esse teste, para BRCA, que é um gene que analisa câncer de mama, que é o principal, na verdade. Então, aí é só se você tiver, tipo assim, tua mãe tem, tua tia tem, tua prima tem, tua avó tem, várias pessoas têm o mesmo tipo e tem câncer em idade nova, né? Porque ter câncer em pessoas idosas é comum, é algo que você espera que aconteça. O problema é quando uma mulher com 25 anos, com 30 anos, desenvolve câncer de mama. Daí é um problema. Que foi o caso da minha prima, foi esse. Ela foi com 25. Então, a chance de ser genético, no caso dela, é bem alta. Se você tem a possibilidade, pode começar com o exame de sangue, que ele já vai mostrar alguma alteração. Conversa com o teu médico, não precisa fazer específico, não. Só se tiver mais pessoas com câncer de mama que foram diagnosticados com BRCA mutado, né? Que é o gene que causa, no caso. Senão, também tem que pensar que para você e para tua prima, vocês têm em torno de 25% de similaridade. Uma quantidade baixa, né?
Aham. A chance de não ser nada é grande, digamos assim. Vou mandar o site aqui no chat, tá, professora? Isso, já vou salvar aqui também. Tá. Outra aplicação, então, né, da genética é na questão da identificação em criminalística. Então, isso aqui vocês já viram falar várias vezes, né, dos bafões que aconteciam lá no programa do Ratinho, com teste de paternidade, identificação de criminoso, enfim. Então, era um barraco e a gente também utiliza muito ele na área forense, né? Então, várias pessoas já foram soltas, né, das prisões por conta de ter feito teste genético e ser comprovado que não foram eles que cometeram determinados crimes. Então, nessa área de criminalística também é bastante importante. Na questão do desenvolvimento da biotecnologia também é muito interessante, né? Provavelmente vocês lembram da Dolly, que é essa ovelhinha fofa aqui, ó. A Dolly é o primeiro mamífero do mundo que foi clonado, primeiro e único, teoricamente, né, que foi clonado. Então, a partir da Dolly mãe, que é essa daqui, foi removido material biológico, foi inserido em um óvulo, fecundado com espermatozoide e gerou a ovelha filha, que é essa daqui, que era idêntica à mãe. Então, isso dá para fazer? Dá, e isso é bem fácil de fazer, inclusive, em laboratório. Você consegue só colocar o óvulo e o espermatozoide que eles se unem automaticamente. É ético fazer? Não. Segundo a Comitê de Bioética Mundial, né, que é a ONU, não é ético fazer também. Então, não se utiliza mais, inclusive é crime, fazer clonagem de seres humanos. Existem algumas empresas, se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar um monte de empresas que fazem clonagem de mamíferos pequenos. Então, tem até o valor. Para clonar um gato é 25 mil, para clonar um cachorro é de 30 a 35 mil. Então, eu tenho meu gatinho que está lá com seus, 15 anos, e eu vou sofrer muito quando ele for. Tem pessoas que clonam um animal e mantêm aí o mesmo animal por mais 15 anos. Então, é uma possibilidade que existe, mas com seres humanos não é permitido ser feito. Tá? Tem laboratório fazendo? Provavelmente sim. Eu, como pesquisadora, garanto que sim, em vários lugares do mundo. Não é avisado, né? Não é divulgado por ser crime, mas provavelmente está sendo feito sim. Tem uns filmes que a gente acha até que é de terror, como aquele filme A Ilha, Gattaca, não sei se vocês já ouviram falar. São filmes que retratam a questão de clonagem humana mesmo. E provavelmente aquilo é sim feito. Tá? Porque é uma técnica muito fácil que a gente já domina há muito tempo, mas não é ético, né? A genética também é utilizada para a questão de entender filogeneticamente e evolutivamente, né, a origem das coisas. A gente sempre quer saber qual é a nossa origem. Então, a gente já chegou lá na teoria do Big Bang. E quem que explica a origem dos animais, a origem de como a gente era um dia um ser unicelular e hoje nós somos tão evoluídos assim? Então, a genética explica isso. Ela vai analisando o genoma dos animais e vai fazendo relações entre ele, construindo as árvores filogenéticas. Que aqui tem um exemplo de uma, né? Que no caso aqui a gente tem a árvore filogenética de macacos, de murinos. E aí a gente está aqui no topo da cadeia, o homem sempre no topo da cadeia. E a gente só consegue chegar nessas proximidades evolutivas por conta da genética. E também, isso aqui é muito legal, a genética é bastante utilizada para a questão de desenvolvimento não só humano, mas desenvolvimento embrionário geral. A gente consegue entender, né, qual é as possíveis alterações que acontecem em um ser por conta da genética, porque existem padrões genéticos idênticos entre as espécies diferentes. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, os embriões de diferentes animais, nós somos idênticos. Olha só, o peixe, salamandra, tartaruga, galinha, coelho, homem. Nesse período embrionário, nós somos completamente idênticos, porque nós temos padrões de genes que dizem onde cada coisa deve estar. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem coloridinha, ó, tá mostrando uma drosófila, que é uma mosca, aquela mosquinha da fruta chata que fica na nossa casa, e é um animal bastante utilizado em genética, porque ela se reproduz em 8 horas, então é muito fácil trabalhar com ela. Mas aqui mostra, então, uma mosca e um bebezinho humano. Existe uma série de genes chamados Tata Box,
que é em uma região do nosso DNA, existe essa sequência de genes em sequência mesmo, que diz que nesse ponto tem que estar a cabeça, nesse ponto tem que estar o pescoço, nesse ponto tem que estar as cervicais, nesse ponto tem que estar a região dos braços, aqui o tórax, aqui a região de abdômen, aqui a porção pélvica e aqui tem que estar a região final do corpo. E isso aqui acontece em todos os animais viventes, todos. Por isso que a gente tem evolutivamente uma semelhança inicial, né? E o que isso aqui interessa para nós? Eu falei para vocês que a gente não pode trabalhar, né, com embriões humanos. É crime, não pode, né? Temos aí advogada para não me deixar mentir, como falo. A gente não pode trabalhar com um embrião humano de maneira nenhuma. Células tronco humanas, não. Células tronco embrionárias humanas, não, né? Mas nós trabalhamos com outros animais. Então eu consigo pegar esse gene que está em sequência aqui, que está relacionado com a formação do ser, e eu consigo alterar essas ordens aqui de propósito. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que eu consigo fazer isso? Eu consigo, se eu quiser, eu posso fazer com que a cabeça do animal nasça no meio do abdômen dele? Isso é bem fácil de fazer em laboratório. A gente faz isso o tempo inteiro. Nas minhas aulas práticas de biologia, a gente fazia direto. Isso é tão doido que existe uma mutação bem conhecida, que eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem que eu não estou mentindo, tá? Vou parar de compartilhar para mostrar minha tela aqui, ó. É a mutação mais conhecida e mais fácil de fazer em laboratório, de Drosophila também. Que a gente pega, simplesmente, coloca o pé no lugar da antena e coloca a antena no lugar do pé, porque as pessoas acham legal fazer isso. Para ver, né, como que realmente pode acontecer. Então, aqui tem algumas imagens. Vou compartilhar de novo a tela. Aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver a minha tela aqui. Olha só. Aqui eu tenho imagem, ó, da antena pede, ó. Aqui onde deveria estar a antena, agora está o pé. Aqui também, ó. Ó, o pé dela está na região onde deveria estar a antena. Então, a gente consegue fazer com que as pernas venham para cá e a gente manda a antena lá para o final. Então, ó, aqui, por exemplo, ó, eu pego o pé, as pernas e coloco na cabeça. E pego as antenas que deveriam estar na cabeça e eu coloco para cá. Então, essa é uma mutação chamada antenapédia, antena e pé de mosca, que a gente faz rapidamente no laboratório de maneira muito, muito fácil. Então, dá para manipular. A gente consegue manipular o que a gente quiser. É ético fazer? Não é ético, mas é possível, tá? E eu acho isso incrível. Vocês imaginem, eu acho linda a cor rosa. Quero fazer uma mosca com o olho rosa. Posso fazer? Pode. Eu queria muito ver uma mosca de olho vermelho. Eu fui lá e criei uma mutação para uma mosca ter olho vermelho. Então, vocês pensem no que vocês acham legal fazer. É possível fazer. Não é ético, mas é possível. No laboratório que eu trabalhava, no mestrado, eu trabalhei com desenvolvimento e a gente fazia manipulação genética em camarões. Tem um vírus bem conhecido aqui, o vírus da mancha branca, que dizimou a população de camarão em Santa Catarina, né, em 2004. E a gente começou a estudar esse vírus. E aí, pra gente ver, enfim, de fazer vários experimentos com camarões. E aí, de repente, a gente pensou, nossa, que legal se a gente tivesse camarões fluorescentes. Vamos fazer? Vamos. A gente pegou genes de uma água-viva, que é fluorescente, colocamos dentro do camarão, instalamos uma luz negra no laboratório e a gente apagava a luz e os camarões todos ficavam brilhando no aquário. Por que a gente fez isso? Porque a gente conseguia fazer. E aí, ao mesmo tempo que a gente, né, deixou eles fluorescentes, a gente conseguiu inserir junto com a fluorescência um gene de resistência. Então, a gente infectava eles com vírus e eles não morriam. Então, existem várias formas de trabalho, né, na genética que parece ser uma coisa de outro mundo, mas que a gente faz, é possível fazer. Então, por isso que eu acho que várias coisas aí são feitas no mundo, mas não chegam ao nosso conhecimento por não serem éticas. Professora, como tem casos de mulheres que vão engravidar, que pode escolher a cor do olho do filho, né? Sim, aquela atriz. Algumas características, né? Karina Bach, né? Ela fez isso. Se você bota aí no Google, Karina Bach, filho, o filho dela, que acho que é Henrique o nome, ele é igual ela.
ela definiu todas as características. Ele é um bebê de proveto, que a gente chama, né? Um bebê feito completamente em laboratório mesmo. Ele foi todo manipulado. Ele tem os olhos da cor dela, ele tem a pele da cor, o cabelo da cor, o formato. É tudo igual. Dá pra fazer. Aqui no Brasil não se faz, tá? Aqui no Brasil, o que a gente consegue fazer em manipulação fetal e de desenvolvimento, tem várias clínicas que fazem, né, o processo de fertilização. Mas o que a gente consegue fazer aqui é identificar anomalias. Então, você vai lá, fornece seus óvulos, pega os espermatozoides do seu companheiro ou de bancos e faz a fecundação desse material e analisa geneticamente se eles são normais. E quando eu falo normal, me entendo, eu tô falando de normal biológico, né? Então, se tiver, por exemplo, a formação de um bebê com síndrome de Down, ele não é implantado no útero. Então, são implantados bebês geneticamente normais. Isso a gente consegue fazer aqui no Brasil. Fora do Brasil, em laboratórios da Europa, laboratórios dos Estados Unidos, eles permitem que você escolha características. Então, você consegue escolher cor do olho, cor de cabelo. Tem até genes que medem graus de inteligência, para vocês terem noção. Então, é possível fazer. Claro que quanto mais... Professora? Como? Por que aqui não é feito? Aqui, o Comitê de Bioética Nacional não permite manipulação de embrião. Ah, sim. O nosso advogado me ajuda. Como é o nome daquele livro de leis que nós temos que obedecer? Não é o Código Civil. É a maior, a Carta Magna, né? Então, a Carta Magna que nós temos não permite que a gente faça manipulação. A Constituição. Obrigada, Carla. Isso. A Constituição não permite manipulação. Assim como não permite aborto, dentre várias coisas, né? Apenas em alguns casos. Então, tem até um caso, não sei, né, se você consegue explicar, mas tem um caso de uma blogueira, até essa semana passada, ela descobriu que ela está grávida de gêmeos, ela fez todo o acompanhamento dela genético, fez a fertilização, tudo, descobriu que estava grávida de gêmeos. Só que ninguém sabe explicar como que aconteceu. Cada bebê tinha o seu óvulo. Só que eles se juntaram, então eles ficaram univitelinos. Eles estão no mesmo saco agora. Ah, não, eles podem estar no mesmo saco e serem bivitelinos. Só que um é menino e outro é menina. Sim. É que o saco gestacional, se os dois embriões, eles se encostam no útero muito próximo, eles formam um único saco ao redor. Se eles se implantam separados, cada um forma o seu saco. Então, você pode ter bebês provenientes de um mesmo óvulo que se implantam longe. Tem sacos gestacionais diferentes, ou eles podem ter dois óvulos diferentes, aproxima muito no útero e forma um único saco. Isso pode acontecer. Foi mais ou menos isso que aconteceu, porque como ela não sabia explicar, e aí foram perguntar para vários médicos, que é um caso que nunca tinha acontecido. É em torno de 2,5% nesses casos aí, é bem baixo essa ocorrência, mas pode acontecer. E aí parece que eles são, ao mesmo tempo que eles são gêmeos idênticos, mas eles são gêmeos... Na verdade, eles são gêmeos, né, bivitelinos, mas eles estão no mesmo saco gestacional. Que acaba sendo univitelino, né? Univitelino, mas não unizigótico, porque o unizigótico é o que diz que eles são idênticos. Eles são provenientes de um único zigoto. São coisas diferentes. O vitelo é o saco gestacional, então eles são univitelinos, mas eles são dizigóticos. Eles são provenientes de zigotos diferentes, pode acontecer. Pode ter implantação bem diferentes, inclusive, né? Na literatura mostra uma mulher que estava grávida, engravidou de novo com 3 meses, teve um bebê que nasceu com 9 meses, um bebê nasceu com 6 meses. Então, diferença de 3 meses. Caso, sim, pode acontecer também. Então, essa questão de desenvolvimento é bem doida. E por fim, a genética também é bastante utilizada na questão da agricultura, né? Então, a gente consegue fazer os transgênicos, consegue manipular os alimentos para que eles fiquem mais rentáveis, para que eles fiquem mais duradouros. Por exemplo, a gente chama o tomate, né? O tomate de longa vida, porque o tomate in natura, o que não tem nenhum tipo de manipulação, você tira ele do pé, ele murcha em 2 horas. Nosso tomate fica na geladeira 1 semana, ele fica bem pleno, né? Então ele tem vários genes de resistências inseridos,
que mantém ele viável por mais tempo. Assim como a gente tem também a soja transgênica. A transgenia não quer dizer que é uma coisa ruim. Transgenia quer dizer que é uma manipulação. O que acontece que é ruim é que algumas empresas fazem venda casada, né? Então, eu te vendo a minha semente transgênica só se você comprar meu agrotóxico. Se você não comprar meu agrotóxico, as suas sementes não vão germinar, porque vai nascer pragas. Então, é umas vendas casadas que eles fazem que não é interessante, mas a transgenia em si nos beneficia, porque a gente tem, por exemplo, tomate o ano todo, a gente tem pêssego o ano todo, a gente tem uva o ano todo, e são todas frutas e verduras que são temporais, né? Elas têm aí 3 meses na natureza de durabilidade. E para nós, por conta de manipulação, a gente consegue ter essa variabilidade enorme de alimentos que a gente tem o ano todo. E a gente também consegue entender através de genética as anomalias, né? Eu botei aqui a anomalia genética, só um pouquinho. Amor, fecha a porta. Obrigada. As anomalias genéticas em si, né, elas podem ser cromossômicas, como aqui no caso da menininha que tem Down, que é bem conhecido, mas a gente pode ter anomalias de atrofia mielínica, como no caso do... Como é o nome? Steve Hawkins. A obesidade é uma anomalia genética. Exemplos de cânceres, exemplos de distrofia, diabetes, aqui no caso depressão, ela pode ter origem genética, ansiedade, autismo, enfim. Várias doenças que são consideradas anomalias genéticas, porque elas podem ter um componente genético importante para a sua formação, tá? Além disso, também, a genética explica toda a individualidade que a gente tem, né? Então, toda essa variabilidade que existe é por conta da genética. Não sei se vocês já viram esse vídeo chamado The DNA Journal. É um vídeo maravilhoso, que é bem rapidinho, eu vou comentar com vocês aqui para a gente entender também a questão da genética como importante para a gente entender as nossas origens. Eu acho que isso para vocês da psicologia é bem interessante, que às vezes a gente tem, né, as pessoas, assim, o mundo vive tanto com preconceitos, com questão de, enfim, de, eu sou melhor, eu tenho mais, eu não sei o quê, e no final nós somos todos iguais. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu adoro esse vídeo. Adoro mesmo. Sempre que eu assisto, porque eu acho ele incrível. Ele é bem rapidinho. E esse teste, se vocês tiverem interesse, dá pra fazer, tá? É só mandar um e-mail pra Momondo, que é a empresa que faz, e a gente consegue fazer esse teste de qualquer lugar do mundo que eles fornecem o material. Vocês estão ouvindo? I'm proud to be English. My family have served and... Desculpa, eu não peguei o legendado. Não, eu peguei o legendado, sim. Ah, tá aqui. Estranho. Fui bem no legendado e não apareceu. Tá. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you. I need you to spit in this tube for me.
You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you? Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is the best. Did you know that? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. We met. Jay from everywhere, by the way, to this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. Oh yeah. E aí, o que acharam? Não sei se vocês já tinham visto. Não, professora, muito Eu legal. ia perguntar isso até. Eu tinha uma dúvida muito grande, mas como que eles conseguem ver isso? Existem regiões do nosso DNA que remetem a regiões que não mutam há muito tempo. Então, você consegue fazer uma reconstrução de proximidade. E aí, isso são regiões dispersas mesmo. Então, tem regiões que te remetem à sequência, né? Te remetem à Alemanha, te remetem ou geralmente, né, ao Ocidente, ao Oriente, à África. Isso é possível de fazer. São testes de genética de populações, que a gente chama. E esse negócio de ser primo? Eles são primos distantes. Eles têm uma homologia muito alta de genoma. E aí, eles conseguem remeter a linhagem de famílias próximas. A gente consegue saber isso tudo. No trabalho que eu comentei com vocês que eu fiz durante o meu TCC, eu trabalhei em parceria com o IGP. Então, eu analisei regiões do DNA que diferenciam as pessoas a nível populacional. Então, aqui em Santa Catarina, nós temos 6 mesorregiões, né? A gente tem o norte, tem o oeste, tem o pessoal da Serra, Grande Florianópolis, enfim. Analisando 100 pessoas de cada uma das mesorregiões, sem saber de onde elas eram, eu consegui remeter cada um deles.
Então, a gente aplicou para indigentes, por exemplo, que eram encontrados, né, os corpos nas ruas, e a gente conseguia remeter de qual mesorregião essa pessoa era. Para vocês verem como isso é possível de fazer, isso é bastante aplicado em alguns lugares já. Então, esse teste aqui específico é do Momondo, é o nome da empresa que faz esse teste, e eles têm um site, se vocês tiverem interesse, de tempos em tempos eles abrem um link ali para vocês mandarem material biológico. Aí você pode se inscrever se tiver interesse, eles te mandam um kitzinho, que é um tubinho assim com um suave, que é como se fosse um cotonete comprido. Você faz a coleta do material da bochecha, envia para eles e aí alguns dias depois eles mandam a relação. E aí você tem descrito qual é o percentual genético que você tem de cada uma das regiões. Em alguns casos, dá até para prever países específicos que você tem ligação. Tem uma amiga minha aqui na UFSC, que a gente fazia doutorado juntas, e ela é muito parecida comigo fenotipicamente, né? Ela é loira também, ela é alta, tem olho claro, e ela fez esse teste. E no teste dela deu um componente africano de 45%. E aí ela fez um concurso para a UFSC, isso é absurdo, tá? Ela fez um concurso para a UFSC de técnico e por conta da genética dela, ela marcou como cotas e ela entrou no concurso, ficou em primeiro lugar. Claro, recorreu com a ajuda de advogados e tal, mas era uma questão de autodeclaração, né, não se justifica, e ela tinha a comprovação genética de ascendência. Então, ela foi aprovada. E aí, depois disso, eles mudaram bastante a comissão de entrada e começaram a fazer uma análise da autoafirmação para verificar se realmente conduzia com a realidade. Mas, pode acontecer. Eu me interesso pelo esse site. Momondo. Eu posso abrir aqui para vocês. Tá aqui, isso aqui, ó, Momondo. Se você bota Momondo no Google, já vai aparecer. Mas senão, na hora que eu parar de compartilhar, eu já mando ali. É bem interessante. De tempos em tempos, eles abrem ali. Oi, Dani. Passou uma reportagem essa semana que a Polícia Federal agora vai começar a pegar DNA de familiares que estão procurando pessoas desaparecidas. Eles estão com um banco de dados igual da FBI. Dá para usar por contraste. Isso, e parece que já encontraram 19 pessoas. Olha só, no tempo que eu trabalhei no IGP, eu fiquei lá 2 anos. A gente tinha no andar de baixo, com o ML, né? A quantidade de indigentes chega absurda. E aí, como o indigente fica ali por um período de tempo, que varia de uma semana até um mês, dependendo, né, do caso da morte, e caso não seja requerido, esse corpo ele acaba indo para universidades para estudo, né? Então, no nosso anatômico aqui, da Unisul, a gente recebe, às vezes, alguns cadáveres provenientes assim também. Nesse caso, assim, quando é indigente, eles salvam alguma informação genética ou não? Se não é requerido pelos familiares, não. Talvez agora, com essa iniciativa que tu comentou aí do teste do FBI, pode ser que comece, né? Mas, pela visão de legislação, eu não sei qual seria o direito que o indigente tem, né? Porque, até onde eu saiba, pela minha vivência de aula de anatomia também na UFSC, 3 anos, a gente recebia direto cadáveres de indigente. A única legislação que era levada em consideração era a questão de enviar o corpo para o local mais longe do que ele foi encontrado. Então, a gente recebia normalmente cadáveres do Nordeste, porque tinha acontecido em 2005 um caso aqui na medicina da UFSC de uma aluna entrar no anatômico para ter aula e ela encontrou na maca o tio dela que estava desaparecido há 10 anos já. E aí, para evitar, ela né, entrou em choque, enfim, para evitar esse tipo de problemas, foi criada uma lei que obriga o próprio governo a enviar esses cadáveres para as universidades mais longe do polo de onde ela foi encontrado o corpo. Então, é isso que eu sei. Não sei se a Carla saberia alguma outra informação, mas nessa questão de indigente, é isso que eu sei. Então, não é feito teste, não. Deveria, né? Só teste de causa de morte, isso aí é feito. Por mais que não se saiba o nome, você tem o relatório de óbito, né?
que é importante para quem vai manipular. Então, por exemplo, se é um paciente que tem soro positivo, no relatório vai ter que estar constando para quem for manipular depois. No caso de hepatite, por exemplo, várias doenças que são transmitidas por sangue, né? Daí eles utilizam. E aqui, pra gente finalizar, né? Eu não queria alongar muito no nosso primeiro dia de aula, né? Meu Deus, já falei demais até. Eu trouxe alguns artigos diferentes pra gente pensar um pouquinho e deixar vocês instigados aí pra próxima semana. Vamos ver se eu consigo. Eu trouxe algumas informações e depois, se vocês tiverem interesse por alguém, eu disponibilizo os artigos também, que são de origem genética. E às vezes a gente acha que não. Se eu pergunto pra vocês, será que a cárie ela é influenciada pela genética? O que vocês me diriam? Pensando no que vocês sabem de cárie. Quem nunca teve cárie, né? O que é a cárie? A cárie é uma infecção bacteriana que algumas pessoas desenvolvem por não escovar os dentes periodicamente, certo? Vocês acham que tem relação com genética isso? Eu acredito que sim, prof. Tudo tem, né? Tudo tem. Bem. Por que a cárie tem uma influência genética? Porque passem a língua nos dentes de vocês lá de trás e percebam se os dentes de vocês são retos ou se eles são cheios de ondas. Alguns provavelmente têm o dente reto, alguns têm cheio de entranças. Quanto mais entranças a gente tem na coroa do dente, maior a superfície de contato que você tem para o desenvolvimento de cárie. E quem determina a formação dos dentes? O nosso DNA. Por isso a cárie é genética. Se você tem uma predisposição a ter dentes com mais entranças, você vai ter mais superfície dental para ficar acumulado o açúcar para que a cárie se desenvolva. Então ela tem aí de 25% até 80% de influência em pessoas que têm cárie recorrente. Outra coisa, será que o paladar que a gente sente é influenciado pela genética? Os artigos dizem que sim. Existem receptores de sabor, o TAS, os chamados TAS, são genes que influenciam diretamente com o nosso gosto. Então, se eu gosto mais de doce, se eu gosto mais de salgado, são os TAS que definem isso por mim. Eu já nasço com essa preferência. Outra coisa, eu trouxe esse artigo que eu acho muito legal. Tem pessoas que adoram comer chocolate, né? E elas falam, nossa, mas eu sou chocolatra. Eu gosto muito. Será que existe isso de gostar muito de ser chocolatra? Será que isso é uma doença? Será que isso é, como vocês falam aí na psicologia, né? Será que isso pode vir de algum trauma? Ou se a pessoa que é muito ansiosa e gosta de muito chocolate? Enfim. Segundo esse artigo da PLOS ONE, que é uma revista muito boa, quando algumas pessoas, né, elas têm um gene específico que é chamado de D1R e D2R, que são receptores de dopamina. Quando esse gene é mutado, essa pessoa ela desenvolve uma compulsão alimentar por chocolate, porque a gordura do chocolate é uma gordura diferente que ativa os receptores de dopamina. Então pode ser que sim, pode ser que a sua ingestão exacerbada de chocolate seja de origem genética. Outro artigo que saiu na Life Science, que também é bem interessante, o título dele é esse, ó. Pessoas mais altas ganham mais dinheiro. Quem concorda, quem não concorda? O artigo, ele é um artigo de genética e ele correlaciona a altura com ganho de dinheiro, porque segundo esse artigo, quanto mais altas as pessoas são, né, e a altura é uma questão também influenciada pela genética, as pessoas se sentem mais seguras no mundo corporativo. E por isso elas alcançam cargos maiores. Elas têm menos vergonha de se impor. Então, por isso, por ser uma característica também influenciada pela genética, eles colocaram, claro, né, um título extremamente chamativo para a gente ficar, nossa, mas eles mostram que sim, que o fato de ganhar dinheiro pode estar relacionado com questões genéticas também. Esse outro aqui é um artigo bem polêmico. Tem vários nesse sentido. Eu odeio ser polêmica. Eu só trouxe para vocês verem como a gente encontra tudo que a gente quer comprovar pela genética. E nesse estudo aqui foi encontrado o chamado gene gay. Será que existe um gene gay? Nesse estudo analisaram 818 homens gays e encontraram exatamente a mesma mutação gênica em um gene de prazer, semelhante à dopamina.
contrastando com 818 homens que se diziam héteros que não tinham essa mutação. Então, comprovaram, né? Comprovaram com 800 pessoas, em um mundo de bilhões de pessoas, que existe uma alteração. Outra coisa, esse estudo também é bastante polêmico. Ele mostrou que a pedofilia pode ser genética, contrastando o que alguns sexologistas falam, até o que alguns psiquiatras falam. A pedofilia ela pode ser genética, ela pode ter algum componente afetado, porque pode ter genes de prazer mutados, que são ligados apenas quando visualizadas crianças, quando recebe esse tipo de estímulo cerebral. Esse estudo aqui foi feito com mais de 2.000 presos por pedofilia e encontraram a mesma mutação nesse gene específico. Prof, Oi? A mutação dá de descobrir quando ainda é bebê? Dá, mas é o que a gente falou antes, né? Até onde isso é válido, até onde eu descobri todas as possíveis mutações são válidas. Nosso DNA... Querendo a geração perfeita. Exatamente, né? A gente vai para a eugenia, que eu acho perfeito. Também acho, mas... Nós temos 1 bilhão de pares de bases no nosso DNA, né? Tu imagina para encontrar nesse 1 bilhão todas as possíveis variações que tem, é mais difícil, né? Outro estudo mostrou que a inteligência vem da mãe, mostrando então que os genes que estão nos óvulos são os responsáveis por transmitir a parte principal de inteligência. Então, geneticamente, a mãe contribui mais com a questão intelectual do que o pai. Esse artigo também eu achei muito interessante. Foram analisadas 4.300 pessoas, olha só. Os cientistas identificaram genes relacionados à beleza. Então, eles viram que as pessoas consideradas bonitas, elas têm genes específicos mutados em comum, contrastando com pessoas que eram consideradas feias. E aí foi encontrada a mesma mutação gênica também. Aí a pergunta, né? Dá então pra gente mutar esse gene em nós? Não. Nós temos 1 milhão de células, a gente não conseguiria mutar em todas. Então, é uma coisa de vamos ver como é que a gente nasceu. Outro estudo mostrou que a genética ajuda a melhorar o desempenho de quem faz esporte. Isso aqui já é bastante utilizado por esportistas, né? Se faz bastante essa análise genética, inclusive laboratórios aqui em Floripa já fazem, de você fazer uma tipagem molecular para ver quais tipos de esporte você é melhor fazendo. Então, se você é melhor em um esporte de explosão, como uma corrida rápida, ou se você é melhor em resistência, como numa natação, ou se você é melhor em jogo de xadrez, porque fisicamente você não tem nada de benefício para esporte físico, mas só para esporte intelectual. Então, isso já se faz e é bastante conhecido. A preguiça também é genética. Então, aí podem culpar a mãe e o pai de vocês, se vocês forem preguiçosos, porque foi comprovado que em 84% dos casos a preguiça ela é genética, ela vem dos pais. Que mais? Esse aqui é da área de vocês. Eu achei bem interessante também. Os fatores genéticos explicando os traços da psicologia e do comportamento humano e sua influência para as finanças comportamentais. Então, mostrando que existem, sim, traços genéticos de comportamento humano que estão relacionados diretamente com a nossa questão financeira. Que coisa, né? Esse também é um livro que foi escrito por diversos autores sobre o gene da obesidade. Então, existe, é o FOT, o gene da obesidade. Então, eles tentaram demonstrar vários artigos que realmente, né, a pessoa que é obesa, ela tem essa mutação. E se ela sabe dessa mutação, ela consegue ter uma alimentação diferenciada para evitar ficar obeso. E todas essas informações, então, só são possíveis por causa da genética. E a gente vai ver isso nas nossas próximas aulas, né? Professora, eu tenho uma dúvida. Claro, diga! Eu já ouvi dizerem, mas é que eu não sei se é verdade, que filhos gêmeos não tem como ter gêmeos. Isso é verdade? Por exemplo, eu tenho um namorado, ele é gêmeo, ele é irmão gêmeo da irmã. Ele e a irmã dele são gêmeos. Daí, por exemplo, se eu engravidasse dele, seria possível eu ter gêmeos? Sim. Mas a probabilidade ela é calculada, né? Sim. O que normalmente acontece é que a probabilidade é maior de pular geração. É maior. Não quer que nem existente, entende? Então, existe uma chance aumentada dos teus filhos terem gêmeos. É maior do que você ter gêmeo.
Mas o fato de você ter gêmeo não é inexistente, pode acontecer. Ah, tá. Sim. Então, tem algumas características que pulam gerações, mas não é sempre, não. É tudo calculado. Certo, gente? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês na nossa primeira aula. Mais ou menos o que a gente vai trabalhar ao longo do semestre. Na próxima semana, a gente começa a ver a parte mais molecular mesmo do DNA, né? Vamos falar sobre ácidos nucleicos, sobre como que acontecem as mutações. Estou à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazerem alguma pergunta. Espero que eu tenha conseguido deixar vocês empolgados para as próximas aulas. Eu juro que eu vou tentar trazer coisas diferentes para vocês não ficarem, ai, meu Deus, mais uma aula de genética, que saco. Porque é algo que eu realmente gosto, então eu falo disso com bastante prazer. Então, por hoje é só. Semana que vem eu estarei aqui 1h30. Se vocês quiserem fazer companhia, ok. Se vocês não puderem também, eu vou ter salvado a aula igual e transmitido para vocês depois. Tá bom? Foi um prazer. Pode falar, eu só vou parar a gravação aqui, que senão a galera vai ficar vendo nós conversando.